Recentemente, e meio que do nada, um filme com influências em John Carpenter e com um terror oitentista chegou na Netflix com não só uma bela estética e fotografia, como também uma poderosa mensagem sobre as coisas que nos afundam e sobre o perigo de buscarmos confortos para nossas dores em vez de enfrentá-las de frente. Uma história que também busca muitas inspirações nos contos de Lovecraft para criar um terror labiríntico em um ambiente único e fechado, com os tropos de casa mal assombrada e um final bombástico que com certeza deixará um impacto em quem assiste. Abraço de Mãe é não só uma obra de terror cósmico, mas um grande exemplo do poder que o cinema de baixo orçamento ainda tem, homenageando os filmes do passado, mas fazendo parte da nova onda de terror sci-fi, dando um peso psicológico introspectivo para os seus horrores. Abraço de Mãe Ok, ele não é necessariamente ficção científica, mas ele faz parte do horror cósmico, uma brecha que já usamos aqui outras vezes para falar sobre obras adjacentes à ficção científica, mas não totalmente dentro do gênero. Pra mim conta. E com isso, Abraço de Mãe é uma das grandes surpresas do ano, pelo menos pra mim, que fala não apenas das dores individuais, mas também das dores coletivas. E apesar dos seus muitos defeitos, eu acho que ele merece destaque não apenas pelo esforço, mas também por uma ótima mensagem, que mostra como a arte tem um jeito único de nos afetar e nos falar sobre o que realmente importa, mas que infelizmente parece ter caído na velha armadilha de o filme é ruim porque não explica nada. Então eu estou aqui para fazer justamente isso, explicar sobre os seus simbolismos, sobre seus temas e principalmente o seu final. Mas não vai se acostumando, esse é o seu trabalho, e assim vamos entender como ele tem um coração muito mais ambicioso do que aparenta. E não se preocupe, eu não vou dar nenhum spoiler sem nenhum aviso. Com isso em mente, boas-vindas ao Central Pandora. Eu sou o Matheus, e hoje vamos explorar como um abraço de mãe pode ser uma armadilha perigosa. Dirigido pelo argentino Christian Ponce e estrelado por Marjorie este ano, e eu não vou fazer nenhuma piada com o nome dela. Ok, só uma vez pra tirar de dentro de mim. Marjorie 2024, Abraço de Mãe vem em uma onda meio Jordan Peeleana de terror, similar a Não, Não Olhe e principalmente Nós, com muitas inspirações estéticas nesse último. E eu acho que, tal como o diretor norte-americano, Ponce também vem sofrendo um pouco com certa resistência das pessoas a não olharem para a arte apenas com olhares lógicos e menos emocionais sobre sua mensagem, que é onde Abraço de Mãe se sobressai de outros terrores desse ano. Na história, acompanhamos Ana, que após sobreviver a uma tragédia envolvendo fogo na infância, se torna parte do Corpo de Bombeiros, uma socorrista dedicada e que está voltando à ativa após um período de afastamento por causa de um ataque de pânico durante um resgate. Enquanto atende um chamado para um asilo, ela e sua equipe encontram um prédio que parece condenado, colocando em risco a vida dos seus ocupantes em meio a uma tempestade histórica. Então começa uma tentativa de evacuar os pacientes, mas a equipe então se depara com um culto sombrio que esconde um segredo ainda mais grandioso por baixo daquele asilo. Enquanto visual e estruturalmente ele lembra bastante os filmes do Carpenter, com o Príncipe das Sombras parecendo ser uma inspiração bem direta, toda a sua atmosfera, muitas das suas ideias, vêm diretamente dos contos de Lovecraft, com o mesmo foco em tentáculos e os já mencionados cultos, com cenas bem inquietantes com o uso de sombras para dar um ar assustador aos antagonistas. Visualmente, esse é um filme muito bem trabalhado, usando enquadramentos ora claustrofóbicos ou um cenário confuso que parece se moldar conforme a história ganha mais camadas de terror e cosmicismo, se tornando cada vez mais sombrio e mais agoniante. Quanto mais chove do lado de fora, o que por si só também tem uma ligação importante com o próprio histórico do Brasil recente, mais terror vemos acontecendo do lado de dentro. De muitos modos, ele fala de diferentes tragédias, com visuais e histórias traumáticas bem recentes, porque no fim ele é sobre a dor, sobre traumas e sobre como viver com essa dor, mas seguir sempre em frente. É melhor do que se aconchegar no seu medo e estagnar a sua vida. Outra óbvia referência está em Twilight Zone, com uma estrutura não tão longe de um episódio da série clássica, e com o mesmo tipo de final com uma moral a ser apreendida, como uma fábula moderna Lovecraftiana. Longe de ser perfeito, sim, eu disse. Abraço de Mãe tem como principal defeito questões técnicas, principalmente de som, onde às vezes é um pouco difícil entender o personagem que fala portunhol, mas em outros aspectos como fotografia, cenário e até mesmo como ele usa a geografia da onde a sua história se passa de forma inteligente, é um filme que merece destaque. E sim, o seu roteiro, também de Ponce, tem os seus tropeços, mas para mim, nada que atrapalhou a sua força narrativa ao explorar o seu tema principal. Por todos os seus defeitos, Abraço de Mãe é um tipo de cinema que eu fico feliz de ainda estar sendo produzido, principalmente em um mercado que não vê tantas histórias com estrutura similar.
Parece pretensioso, mas eu acho que o público, principalmente esse público de Netflix, não estava preparado para um filme como Abraço de Mãe, que é um filme que, querendo ou não, quebra o paradigma das produções dessa plataforma. É um filme que depende muito mais de reações viscerais e até mesmo emocionais, isso de forma proposital. Ele não está tão preocupado com a lógica, em explicar tudo. E na era do tudo explicado, do final explicado, do como derrotar, de qualquer personagenzinho pequenininho ter um filme para explicar a história deles, é fácil entender que uma obra que quer que você engaje com seus símbolos, quer que você engaje com seus temas, que pense sobre ele, não engaja tanto assim. A arte nem sempre é, e não precisa ser, necessariamente sempre ligada à lógica, a estruturas narrativas em que sempre tem um resultado que você entende absolutamente tudo. Abraço de Mãe é justamente um desses. É um filme que te faz mais sentir do que necessariamente está apenas te contando uma história. Esse tipo de filme é exatamente o tipo de cinema que eu gosto, que não tem a intenção de mastigar tudo para o público. Eu sou fascinado por qualquer obra que me desafie a desvendá-la. E antes de mais nada, gostar ou entender esse tipo de filme não é questão de ser mais ou menos inteligente, é questão de gosto pessoal, de sensibilidade a tipos diferentes de narrativas. Mas mesmo que você não tenha gostado, eu o convido a analisarmos o porquê eu gostei, e talvez você veja algo que não tenha visto antes. No mais, eu recomendo que qualquer obra de arte tenha que ser avaliada por você mesmo. Então fica aqui a minha recomendação de Abraço de Mãe na Netflix, um horror cósmico com toques de Carpenter e um terror gótico, que apesar de seus defeitos, é uma experiência que merece ser explorada. E quando a escuridão prevalecer, quando os antigos surgirem e o reinado do homem sucumbir diante dos poderes de Irileia, você só terá uma única certeza: que você sempre poderá economizar com a Promobit. A Promobit é uma comunidade de ofertas onde as pessoas divulgam e compartilham os melhores preços em centenas de lojas. Com a chegada da Black Friday, você nem sempre tem certeza do que realmente é promoção ou não, mas a Promobit te ajuda nessa missão, sempre entregando os melhores preços da internet em lojas confiáveis e verificadas. Para ficar ainda melhor, você não perde as ofertas que você está mais procurando, porque a Promobit tem a lista de desejos, te avisa assim que um item adicionado entrou em promoção. Na Promobit, a Black Friday é de verdade, porque são consumidores, como você, ajudando a comunidade a encontrar os melhores preços. Não deixe seu dinheiro ir para os abismos do horror cósmico, gastando mais do que você deveria, quando você podia estar economizando. Entre no link da descrição abaixo e baixe o aplicativo. Tenha uma Black Friday de verdade, porque se está em promoção, tá na Promobit. Com isso em mente, a partir de agora eu não consigo não dar mais spoilers. Se você já viu o filme, então vamos explorar o seu final e o que ele está tentando te dizer. E também é a melhor parte do meu texto, eu juro. Se você não assistiu, assiste e volta aqui. Não deixa o meu trabalho ser desperdiçado. O grande mistério por trás de Abraço de Mãe está realmente no que há debaixo do asilo. O que aquele culto idolatrava e por que eles ficavam lá, flutuando, presos à criatura Lovecraftiana? E ainda mais, o que o começo do filme, o parque, o incêndio e a mãe de Anna tem a ver com o que acontece depois. Nós vemos que, durante a infância, Anna teve uma experiência traumática. Após ser dopada pela mãe, que também se dopou com um remédio misturado com leite, ela escapa de um incêndio por muito pouco, que começa quando ela, abraçada pela sua mãe, dorme em seu quarto. Esse é o seu trauma. Não é à toa que o adesivo de um polvo, igual o que ela tinha no apartamento que queimou, é o que desencadeia o seu ataque de pânico e a faz voltar a viver aquelas memórias doloridas, como fantasmas em seu dia a dia, que passam a atrapalhar a sua vida. Você se perdeu? E existem dois contextos importantes a partir do momento que ela chega no asilo. Primeiro, o fato de que ela precisa enfrentar seu medo de saber que, a qualquer momento, sua própria mente e seus traumas podem evitar que ela consiga fazer o certo. O outro é o dos próprios abrigados no asilo, que estão apenas esperando a chegada e passagem da chuva histórica, sabendo que lá dentro eles estão seguros, com até novos pacientes chegando, alguns realmente desesperados para entrar. Um dos temas principais de Abraço de Mãe é a sobrevivência. Como você escolhe lidar com situações extremas e como você lida com as sequelas do que vem depois que tudo passou. O culto que vemos, apesar de suas fortes inspirações nos similares de Lovecraft, não é um culto que quer trazer um antigo para destruir o mundo, nos tornar homem-peixes, mas sim é um culto por conforto, nos trazer conforto em meio a uma grande crise. O que não parece algo ruim, não é mesmo? É isso que está acontecendo no final. Todas as pessoas,
têm de suas feridas a extensão de um cordão umbilical que os prende a um ser cósmico e os mantém em um estado de topor e tranquilidade enquanto o pior passa por cima de suas cabeças. A alusão é óbvia, é um útero, o por isso da tão repetida imagem do feto dentro de uma barriga que vemos durante todo o filme. Como bebês, essas pessoas que foram feridas e marcadas pela vida são cuidadas e protegidas, acalantadas em um conforto semelhante a um abraço de mãe, protegidos da dor que suas cicatrizes os trouxeram. É por isso que Rock, companheiro de profissão de Anna, arma para que a sua equipe vá até o asilo em meio à tempestade, para que ele possa fazer com que Anna também se torne uma com a criatura. Anna parece ter salvo Rock de um momento crítico, onde ele precisou lidar com o seu próprio trauma. Não preciso que ninguém cuide de mim não, Rock. Também achava isso. Mas você me ajudou quando eu mais precisei, não foi? Então, ao descobrir o culto, Rock quer oferecer àquela que o salvou o conforto que ele encontrou naquele lugar, a oportunidade de não precisar sentir mais a dor do seu passado e não mais ter que enfrentá-la, já que vimos o que acontece com Anna quando ela é confrontada por essas lembranças. Você não precisa mais carregar essa dor. De certo modo, Abraço de Mãe é um filme sem vilões, mas com antagonistas. O culto está apenas tentando proteger aquilo que eles encontram e que lhes oferece conforto e proteção das maldades da vida, da força do destino, do poder da natureza. No entanto, o antagonismo surge de até onde eles vão para garantir esse tão necessitado alento. A partir desse ponto de vista, não é muito difícil ter empatia pelo culto. Muitos de nós também fariam de tudo para não sentir mais as dores que tanto nos assombram, para poder ter a serenidade de saber que nada mais vai te ferir. Não é mesmo? E é aqui que entra Anna, a protagonista, e uma pergunta bem simples. Tá doendo? Anna é uma pessoa que superou seus traumas. Enquanto ela quase morreu em um incêndio, ela escolheu a profissão de bombeiro militar para poder salvar pessoas que passaram pela mesma situação. Quando encarou a situação dos habitantes do asilo, o seu instinto de proteção falou mais alto, até mais do que o de sobrevivência, principalmente ao encontrar uma criança, que tal como ela no passado, estava assustada em um lugar perigoso da onde não conseguia fugir. A resposta de Anna à proposta do culto da criatura é o foco principal de Abraço de Mãe. Quando ela se vê no útero simbólico, presa pelo cordão umbilical de suas feridas ao conforto oferecido por aquele ser, ela se recusa a aceitar aquela sensação de topor, anestesiada da dor, e decide cortar o seu cordão, não uma, mas 2 vezes. Porque para evitar a dor que ela sentia e que sentiria ao cortar essas ligações, ela teria que sacrificar alguém que estava assustado e precisando da sua força. Enquanto o culto não é necessariamente vilão, afinal eles só querem fugir dos terrores do mundo, eles acabam passando esses traumas para frente por terem medo de enfrentá-los. Como vemos com o pai de Lia, que para dar o alento da criatura para sua filha, primeiro teve que causar os ferimentos que ela buscaria fugir no futuro. Ele estava pensando nela, como ele mesmo diz, mas a que custo? E é por isso que a história da mãe de Anna é importante. Podemos interpretar que ela sofre de depressão, e que para fugir da sua dor, ela prefere se afogar no topor dos remédios. Mas para isso, ela também precisa carregar sua filha para o mesmo tipo de fuga. Um abraço que, enquanto parte do amor, pode não perceber que está levando Anna para o mesmo destino sombrio. Não é à toa que, por causa do abraço da sua mãe dopada para fugir de seus medos, que ela quase morre do incêndio por não conseguir escapar tão rápido. Na história do filme, podemos inferir que talvez a mãe de Anna sabia do culto e tentou criar um evento que faria sua filha também entrar nele em algum momento. Mas de forma simbólica, o que ela está fazendo, e que não tem nada de sobrenatural, não é nada diferente do que o pai da Lia fez no culto daquela criatura. É passar para frente as suas dores ao tentar ignorá-las, fugir delas e deixar o monstro crescer em vez de combatê-lo. Por isso o contexto de uma enchente é tão importante, algo que há não muito tempo atrás vimos acontecer com milhares de pessoas. Mas o que fazer depois da tragédia, da dor? Fugir dela para sempre? Para que aquelas pessoas dentro do asilo pudessem se proteger, eles acabam com qualquer um que possam atrapalhar. Não apenas isso, mas eles são isolados, aproveitando da segurança que conseguiram, mesmo com um custo, enquanto o mundo acima deles acaba. Não importa o que aconteça aos outros, enquanto eles puderem ter o alívio de não precisarem sentir medos e perigos, se acovardam debaixo da segurança que eles conseguiram. Sim, você está sobrevivendo, mas o que você está se tornando? Uma vez um grande pirata disse: "A vida é dor, princesa. Qualquer um que te diga o contrário está te vendendo algo. O importante é o que você vai fazer com ela. Deixar ela te afogar? Te tornar alguém tão preocupado em fugir dela que não será capaz de lutar para
que outros não passem pelo mesmo tipo de situação? Ou você será capaz de enfrentá-la de frente, cortar aquilo que te segura, sentir dor, sim, mas não deixar de caminhar e fazer o certo, nunca deixar ela te controlar, mas sim o contrário. O que nos torna fortes não é encontrarmos meios de não nos machucarmos mais, mas como continuamos caminhando mesmo com dor. Sim, a vida é cheia de dores e lágrimas, feridas e medo, mas não é isso que define você. O que define você é o quanto disso você consegue suportar e ainda fazer o certo, o quanto dói, mas você não pode parar de andar e proteger aqueles que são mais fracos. O ciclo de dor só pode parar e se tornar um ciclo de esperança com você, com a sua própria vontade de não deixar que tudo isso se torne uma âncora que vai te afogar para sempre e arrastar outros junto com você. Pode estar doendo agora, pode doer daqui 10, 15 anos, mas nunca deixe que isso te impeça de continuar sendo verdadeiro com si mesmo, que te permita desistir e, mais importante de tudo, que te impeça de fazer a coisa certa. Tá doendo? Abraço de Mãe é um filme muito sensível ao falar dos perigos de não enfrentarmos aquilo que nos dá medo, aquilo que nos atormenta ou atormentou. No fim de tudo, é um filme que diz que não devemos deixar nossas dores se tornarem âncoras, nos prenderem em uma falsa sensação de conforto e segurança, uma falsa sensação que nos tira a humanidade, que nos tira a empatia, que nos tira a vontade de nos tornarmos o melhor que podemos ser e de fazer o melhor para aqueles que precisam da nossa ajuda. Não vou medir palavras para elogiar o que ele merece ser elogiado. A sua fotografia é excelente. Ponce e o diretor de fotografia, Franco Serana, trazem algumas cenas fantásticas, com um belo enquadramento em diferentes cenas, sem mencionar o uso da iluminação. É um dos filmes, pelo menos dentro do sci-fi, com melhor estética desse ano. Eu vi pessoas reclamando que o seu final é anticlimático, nada apoteótico, como muitos esperam de um filme de terror assim. Mas sinceramente, eu não consigo concordar. Quando você pensa no terror cósmico, eu acho que não há final mais apoteótico do que vermos que a vida vale a pena ser vivida, mesmo quando tudo dói. Ele não só é um filme de terror cósmico, como também subverte esse gênero, praticamente um anticosmicismo, o que por si só já é uma ideia rara de se ver. Em vez de um protagonista que enlouquece com um final de desespero, comum em histórias assim, Abraço de Mãe é sobre uma protagonista que, ao se deparar com algo gigantesco, não perdeu a essência da sua humanidade e venceu o horror cósmico não com uma explosão gigante, mas com o poder da sua empatia. É um belo final para histórias desse subgênero. E não, eu não tô dando a desculpa de que esse filme é bom, são vocês que não entenderam. Na verdade, você ainda pode achar ele ruim e eu entenderia completamente. Mas eu acho que é justo que ele seja analisado sob a sua proposta, sob uma visão não engessada do que é cinema, do que é um filme, do que é uma boa ficção científica, do que é um bom terror cósmico. É um filme diferente, não apenas em misturar gêneros e não apenas no cinema brasileiro, mas também em estética e em estrutura. É um filme falho? Sim, mas é acima de tudo um filme corajoso, e um cenário que cada vez mais precisa de filmes com coragem. Apenas por isso, Abraço de Mãe é uma obra que merece todo o meu respeito. E mais uma vez, como sempre, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido ele até aqui. Continue acompanhando o Central Pandora, pois estaremos sempre por aqui trazendo o entretenimento de todas as galáxias. E um agradecimento muito especial aos nossos apoiadores, que ajudam a nossa nave a continuar navegando pelos muitos universos da ficção científica. Como os nossos primeiros imediatos, Alexandre Seolin, Nostromo, Alisson, Mestre J e Joel Mello, os membros da ponte de comando Ezequiel Moura, Daniel Souto, Pedrox, Guilherme Ian e Daniel Câmara, e os oficiais de ciências Alex Rogério, Professor Marco Aurélio, Baruch Rodrigues, André Oliveira e Gustavo Agiberti.